Bom, continuando a nossa aula de reações. Os agentes oxidante e redutor. Uma reação química, segundo a lei de Lavoisier, lei de Lavoisier e lei de Dalton, ocorre um chamado rearranjo dos átomos que fazem parte das estruturas que estão fazendo parte da reação, que estão reagindo. Uma reação química nada mais é do que transferência de elétrons. Uma reação química nada mais é do que um fluxo de elétrons de um ponto para outro. É assim que as reações ocorrem. Mas o fato é que dentro de uma reação, às vezes, algumas reações ocorrem dois fenômenos muito interessantes, chamados, primeiro, oxidação e a redução. Às vezes, em algumas reações, ocorrem ao mesmo tempo esses dois fenômenos. O que é oxidação? Oxidação significa perda de elétrons. É muito comum nós falarmos que, por exemplo, o ferro ele pode se oxidar. Em que sentido? A placa do celular se oxidou. O que significa isso? Que ela enferrujou, que ela criou óxido. E exatamente é isso que é interessante, porque oxidação significa perda de elétrons. E quimicamente falando, vocês não vão discutir isso. Quimicamente falando, perda de elétrons é ficar positivo, porque positivo em química significa que o cara perdeu elétrons. Agora, continuando. Redução, por outro lado, significa ganho de elétrons. Eu sei, parece esquisito, né? Tem que reclamar com o pessoal que escreveu os livros de química. Muito bem, redução significa ganho de elétrons. E nós dizemos que eles ficaram negativos. Tudo bem? Então, baseado nisso daí, nós vamos verificar quando uma determinada molécula ou ela perde ou ela ganha elétrons. Por que isso é importante? Porque nessa reação que nós vamos estudar, que é chamada reação de oxirredução, existem sempre dois agentes. Vamos falar a princípio de maneira mais simples. Existem duas coisas que ocorrem sempre na reação de oxirredução. Alguém perde elétrons, ou seja, alguém sofre oxirredução. Na reação de oxirredução, alguém ganha elétrons, ou seja, se reduz. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos montar uma equação aqui bem simples para a gente poder entender esse detalhe aqui. Vamos pegar aqui o exemplo A. Vamos pegar aqui o iodeto de sódio. Ele reage com o gás cloro, produzindo o cloreto de sódio e o I2. Nós já aprendemos como é que se calcula o NOx de cada elemento, de cada substância. Vamos fazer esse exercício agora que a gente vai precisar disso. Prestem bem atenção. Nosso objetivo nessa reação será descobrir se ocorrem os fenômenos de oxidação e redução. O que significa oxidação? Perda de elétrons. Redução, ganho de elétrons. Vamos lá? Primeiro vamos calcular anote isso daí. Primeiro nós temos que calcular o NOx de cada elemento. Vamos escrever essas regras conforme nós fomos usando. Vamos lá. Regras para verificar se houve oxidação e redução. Primeira regra, calcular o NOx de todos os elementos. Calcular o NOx de todos os elementos na equação. Vamos lá. Aqui é quanto? Desculpa. Aqui é quanto? Iodo menos 1. O sódio vale quanto? Mais 1. O cloro vale quanto? Olha, o cloro é uma substância simples. E toda substância simples tem NOx igual a zero. Escreve isso daí. Todo NOx de substância simples tem
NOx igual a zero. Então, quanto vale do cloro? Bom, aqui vale zero. O cloro vale quanto? Aqui é menos 1, aqui vale quanto? Mais 1. O iodo vale quanto? Vale zero. Muito bem. Isso aqui foi o primeiro passo, né? Nós calculamos o NOx de todos os elementos da equação. Qual o segundo passo? Verificar se houve variação do NOx de cada elemento na equação. Bom, como é que eu faço isso? Verifica aqui, senhores. O sódio, por exemplo, o sódio tem aqui e o sódio tem aqui. Tem que analisar antes e depois sempre, tá? Muito bem. O sódio, qual o NOx dele aqui? Mais 1. Qual o NOx dele aqui? Também é mais 1. A pergunta é bem simples. Ele mudou? Não. Ele não mudou, porque o NOx dele permaneceu constante. Tá vendo como é simples? Outro agora, vamos examinar o iodo. O iodo no começo vale menos 1. O iodo no final vale, opa, aqui vale 0. Ou seja, o iodo mudou. Você vai fazer uma linha deste ponto até este ponto, ligando eles. Isso aqui é para facilitar o cálculo. Você deve colocar o chamado delta. O delta, você vai escrever a variação do NOx. A variação, não esqueçam, o que é a variação do NOx? É o NOx final menos o NOx inicial. Essa vai ser a nossa variação. Ok? Vamos lá calcular. Qual foi a variação? No final ele vale 0. No começo ele valia menos 1. Então 0 menos menos 1 vai dar quanto? Vai dar 1. Não vamos analisar ainda, vamos só escrever isso. Vamos olhar para o cloro agora. O cloro no começo vale 0. No final ele vale quanto? No final ele vale menos 1. O cloro mudou? Mudou. Ele era 0, vale agora menos 1. Mudou. O quanto ele mudou? Ou seja, qual foi a sua variação? Delta. O que é o delta? É o NOx final menos o NOx inicial. O final é menos 1 e o inicial é 0. Então, vai ficar menos 1 menos 0, que vai dar menos 1. Lembra que eu tinha falado? Você tem que identificar agora se houve quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. Quem sofreu oxidação é quem sofreu perda de elétrons, ou seja, tem variação positiva, conforme nós já escrevemos aqui. Quem sofreu redução teve ganho de elétrons, portanto, a variação dele é negativa. Então, olhando para o nosso exemplo aqui, quem sofreu oxidação? Sódio, está aqui, olha. Por quê? Porque o delta dele é positivo. Então, ele sofreu o quê? Ele sofreu oxidação. Sofreu oxidação. O cloro, a variação dele foi negativa. Portanto, ele sofreu redução. Ficou claro? Bom, agora, momento chocante. Se o cara, prestem bem atenção, se o cara ele sofreu oxidação, terceiro passo, anotem aí, a gente tem que escrever aqui, esquecendo aqui dos nossos passos. Segundo passo, verificar se houve variação do NOx de cada elemento da equação. O terceiro passo, obviamente, é identificar o agente oxidante e o redutor. Como? Presta atenção agora. Quem sofreu oxidação é porque era o agente redutor. O agente redutor provoca a oxidação. Quem sofreu redução é o agente oxidante. Porque o agente oxidante provoca a redução. Bora escrever isso para a gente lembrar. Quem é o agente redutor? O agente redutor é quem provoca a oxidação.
Perdão, na verdade é quem sofre, né? Agente redutor é quem sofre a oxidação. O agente oxidante é quem sofre redução. É bem simples, na verdade. Bom, vamos lá. Então, nós verificamos isso. Primeiro, só recapitulando, nós temos que calcular o NOx de todos os elementos da equação. Nós fizemos isso na primeira parte, da maneira como nós já estudamos. Por isso, caso não tenha feito exercícios de NOx, aconselho seriamente a fazer até dominar esse assunto. Segundo passo, nós temos que verificar se houve variação do NOx de cada elemento na equação. Verificamos. Percebemos no primeiro momento que o sódio, o Na, ele não mudou. No começo, o NOx dele vale mais 1 e no final também vale mais 1, ou seja, não mudou nada. O iodo mudou. No começo ele vale quanto? Nos reagentes. Nos reagentes ele vale, observem, do lado esquerdo da equação ele vale menos 1. No final, lado direito, ele vale 0, ou seja, ele variou. Quanto ele variou? Nós temos que calcular o delta, esse triângulozinho aí, o delta. O delta é o NOx final menos o NOx inicial. Qual é o NOx final? 0. Qual é o NOx inicial? Menos 1. Vai ficar 0 menos 1 vai ficar 1. A variação dele foi positiva. O que significa positiva? Que ele sofreu oxidação. O cloro no começo, Cl2, ele vale 0. No final, o cloro vale quanto? Menos 1. Ele mudou. O quanto ele mudou? Tem que calcular o delta. O delta é o final menos o inicial. Menos 1 menos 0 vai dar menos 1. Ou seja, variação negativa e, portanto, ele sofreu redução. O cara que sofreu oxidação é o agente redutor. O cara que sofreu redução é o agente oxidante. Ficou claro aqui a ideia? Não esquece isso. Oxidação, perda de elétrons, aumento do NOx. Por isso que ficou positivo. No caso aqui deu 1. Redução, ganho de elétrons, ou seja, diminuição do NOx. Portanto, utilizando nosso exemplo lá, ficou menos 1. Ficou claro? Bom, vamos verificar agora um segundo exemplo aqui, para a gente tentar complicar um pouquinho. Letra B. Ele fala bem assim, olha. Cl2 reage com NaOH, produzindo NaCl, NaClO e água. Primeira regra de NOx que nós temos que lembrar é que temos que calcular. Na verdade, o problema é isso, né? Descobrir os agentes. O exemplo é bem simples. Ele pede, descubra os agentes oxidante e redutor. Vou escrever isso aqui para só ficar na apostila. Fica mais simples. Descubra os agentes oxidante e redutor na equação. Vamos lá? Continuando aqui. O cloro vale quanto? Cl2. O cloro é uma substância simples. Cl2 é uma substância simples. Quando o cara está fazendo uma substância simples, e sem carga, claro. Quanto vale o NOx dele? Vale 0. Quanto que vale o NOx aqui? Lembre-se da regra, né? O hidrogênio eu sempre conheço. Ele sempre vale mais 1. O oxigênio sempre vale menos 2. O que eu sei? Eu sei que a soma desses NOx tem que dar 0. Tem que dar 0. Bom, aqui é menos 2, aqui é mais 1, aqui tem que ser mais 1. Por quê? Porque 1 mais 1 com mais 1, mais 2. Mais 2 com menos 2 vai dar 0. Continuando aqui do outro lado. Cloro é quanto? Cloro é da família 7A. 7A, portanto, vale menos 1. E o sódio é de quanto? De que família? É a família 1A, portanto, ele vale mais 1. Mas use a lógica. Se um lado é menos 1, o outro lado tem que ser mais 1, para que a soma dê 0. Aqui, oxigênio vale quanto? Menos 2. O sódio vale quanto? Família 1A da tabela periódica, ele vale mais 1. Portanto, esse cara aqui tem que valer quanto? Esse cara aqui tem que valer mais 1. Lembre-se, o elemento central sempre é o que a gente vai ter dúvida. Quando a gente não conhece ele, claro. Aqui é quanto? Menos 2, aqui é mais 1. Simples, não? Vamos ver quem mudou? A questão é, o cloro mudou? O cloro no começo vale 0.
Depois, deixa eu procurar um cloro aqui. Olha, o cloro, aqui o negócio é mais sério. Aqui, olha, o cloro vale quanto aqui? O cloro aqui vale -1 e aqui ele vale +1. Vamos analisar um por um. O cloro aqui ele mudou deste ponto até este ponto. Coloque. Mas Henrique está repetindo. Não importa. Se repetir 1000 vezes, coloquem 1000 traços. No caso, são dois elementos que mudaram. No caso, dois cloros, né, que têm valores diferentes. Então, nós vamos colocar. Nesse caso aqui, vale -1. Vamos lá. O delta é quanto? O delta é o final menos o inicial. Aqui o final é -1 e o inicial é 0. -1 menos 0 é igual a -1. O cloro também mudou para esse cara aqui, olha. Aqui no começo ele vale 0, no final ele vale +1. Então, qual foi a variação? A variação é o final 1 menos o inicial, que é 0. Isso aqui vai dar 1 positivo. Vamos examinar os outros? O sódio mudou? Não. No começo ele vale +1, no final ele vale +1. O oxigênio mudou em algum momento? Não, é -2 sempre. O hidrogênio mudou em algum momento? Não, no começo ele vale +1 e também do outro lado ele vale +1. Lembre-se, isso é uma regra bem simples. Os NOx repetidos não me interessam. Nunca me interessam. Analisando, descubra quem são os agentes oxidantes e redutor. Variação aqui é negativa. O NOx, eu tenho diminuição de NOx. Quem diminui sofre redução. Diminuição do NOx, é claro. Redução significa ganho de elétrons. Redução significa ganho de elétrons. Ganho de elétrons, quimicamente falando, significa variação negativa. Significa o cara ficar negativo. Beleza? Ganhou elétrons, ficou negativo. Então, menos aqui deu menos, então ele sofreu redução. Cuidado com as palavras, anotem bem para não confundir. Aqui a variação foi positiva. Positiva significa perda de elétrons. Então, ele sofreu oxidação. Cuidado com as palavras. No começo, quando a gente está começando a estudar isso daqui, sinceramente, às vezes é bastante fácil nós errarmos. Deixa eu só terminar, depois a gente anota um detalhe. Quem sofre redução é, portanto, o agente oxidante. Quem sofre oxidação, portanto, é o agente redutor. Então, respondendo o problema, quem é o agente oxidante? Quem é o agente oxidante? O agente oxidante é o Cl2. Quem é o agente redutor? O agente redutor também é o Cl2, nesse caso. Nessa reação que nós verificamos agora, um caso bem interessante, porque o mesmo elemento, a mesma espécie química, a mesma substância química, simultaneamente sofreu oxidação e redução. Nós chamamos esse tipo de reação, essa reação aqui, de altox redução. Ou seja, a própria equação sofre oxidação e redução ao mesmo tempo. Vamos escrever aquele detalhe que eu estava falando? No começo, eu estava dizendo que é muito comum você se confundir um pouco com as palavras e o significado de cada uma delas. Então, escreva. Só um detalhe aqui, uma observação. Quem sofre oxidação significa que ele sofre perda de elétrons. E se ele sofre perda de elétrons, ele sofre o que nós chamamos de aumento do NOx. O delta fica positivo. Quem sofre redução significa que ele tem o que nós chamamos de ganho de elétrons. E se ele tem o ganho de elétrons, ele tem o que nós chamamos de diminuição do NOx. Tomem cuidado, é bem simples isso daqui, ok? Tem na lista abaixo desses vídeos, uma lista de exercícios, com o título de exercícios de oxidação e redução. Então, treinem bastante isso, ok? Vamos continuar. O próximo vídeo ele vai falar sobre o método redox, que é
como balancear a equação através de achar o delta, achar o oxidante, o redutor e utilizar esses coeficientes para fazer o balanceamento da equação. É um método um pouco mais, não é complicado, é um pouco mais elaborado mesmo. Um pouco diferente do método das tentativas. Porque eu tinha falado que o método das tentativas anteriormente, ele funciona, mas não para todos os casos. Bom, vamos para o próximo. Mas primeiro, façam os exercícios para treinar quem é agente oxidante, quem é agente redutor, ok? Valeu!